Oi. Oi, pessoal. Obrigada aí pela presença mais uma vez no 28º Fórum DOC, Festival do Filme Documentário Etnográfico, que é realizado pela Associação Filmes de Quintal, com apoio e parceria da UFMG. Esse ano a gente conta com presenças ilustres aqui com a gente já, para comentar os filmes da nossa programação. Então, a gente quer fazer uma apresentação breve. Já vou partir para os agradecimentos, né? Primeiramente, das pessoas que estão aqui. Eu vou agradecer primeiro quem veio de mais longe, que é o Pati Caiapó, que é representante do coletivo Beturi. Obrigada, Pati. Viajou um dia, no mínimo um dia de canoa para chegar aqui. Depois ele vai contar para a gente, porque ele está representando o coletivo Beturi, que dirige, né, que é realizador, são os realizadores do filme Tuíri e o Gesto do Facão. Muito obrigada pela sua presença aqui, Cati. Queremos agradecer a presença do Eric Rocha, que é o diretor do Queda do Céu. Eric também, que está numa correria louca, e a gente agradece imensamente, né, por estar lançando aqui em Minas, pela essa deferência que ele deu aqui ao Fórum DOC, de podermos lançar o Queda do Céu aqui hoje. A gente conta com a presença mais que iluminada da Cristina Amaral, que mais uma vez está aqui com a gente, esse ano emocionada, porque a gente está realizando um desejo antigo, né, que é uma mostra, podemos dizer, uma pequena retrospectiva, uma mostra histórica, né, pensamento e montagem, é o título dessa retrospectiva pequena da Cris, mas muito importante. Obrigada, Cris. Presença muito amiga, muito querida. Essa mostra foi curada pela Carla Italiano e pelo Daniel Ribeiro. Vocês podiam vir já, a equipe, para cá. Vem, rapidinho. Queria agradecer também a presença de todo mundo que está aqui da Filmes de Quintal. Vou chamar primeiro Milene, que está cuidando das redes. Vem, Milene. Rubinho, Tata, vem para cá, que estão me ajudando a fazer o seminário do coletivo Beturi. Everton, mostra Cuxacanema. Moçambique, 50 anos de libertação. Apresentar uma sequência de filmes históricos incríveis, raríssimos e importantes. Arthur Medrado, coordenação de comunicação. Paulo Maia, idealizador, fundador do Fórum DOC, que está nos ajudando também aqui a pensar o filme de abertura, mediar, e já fazendo a propaganda do catálogo. Temos uma incrível entrevista com o Eric Rocha e a Gabriela Carneiro da Cunha, que é co-diretora do filme, e uma entrevista com o Bruce Albert e um texto da Aninha. Pedro Asparram, por favor. Pedrinho, Fórum DOC UFMG, também do site. Bené, Bernardo Machado, vem pra cá, Bené. Fotógrafo, diretor de fotografia do filme A Queda do Céu. E integrante da Filmes de Quintal. Alice Lamounier, com muita alegria que ela volta para estar aqui com a gente.
Queria agradecer a presença mais que ilustre da nossa rainha Isabel, rainha Belinha Casimiro. Muito obrigada também, desde o primeiro Fórum Doc, está aqui iluminando e abençoando aqui nossa sala. A Joana Américo, que fez o design de redes, o Marco, que fez o design desse maravilhoso material, catálogo, cartaz, postais. Carla Maia, vem pra cá, Carla Maia. Carla Maia vai nos ajudar a fazer a mediação, a tomar conta junto com a Alice da programação do Cine Santa Teresa. Cora, cadê a Cora? A Cora sentou. A Cora. A Clara. A Cora é a dona da Filmes de Quintal. Vem cá, Tamira. Tamira é a nossa produtora central da logística. A Ana Carol é da produção executiva junto com Clara. Labib. A Sara, que cuidou da acessibilidade. E a Thali, que é nossa assistente de produção. Cadê a Sabrina da comunicação? Júlio! Júlio, sem o Júlio não tem festival, poxa. Dona das cópias. Nossa, Claudinha, estava muito longe. Claudinha. Breno Henrique, Milene, já chamei, né? Cadê o Breno Henrique? Cadê a foto agora, gente? Paulo, vem pra cá, Paulo. Paulo é nosso produtor também e fotógrafo. Então, como vocês sabem, Popó, vem pra cá. Popó também é nossa monitora voluntária. Então, é isso, gente. É um festival feito com pouca grana e muito amor. Pedro Portela tá aqui? Pedro Portela, vem cá. O Pedro fez a vinheta esse ano, é assinada pelo Pedro. Raquel Junqueira, cadê a Kel? Vem cá, Raquel. Filmes de Quintal Reunida. Queria agradecer muito o André Brasil por um texto maravilhoso para variar no nosso catálogo. Ele escreveu sobre o filme A Transformação de Canuto, do Ariel. Obrigada, André, que tem feito uma colaboração muito importante para pensar os filmes do Fórum Doc, assim como o César Guimarães, que também está aqui, nosso companheiro de primeiríssima hora. Muito obrigada a todos vocês. Também aos Vaiuai que estão aqui, o Reginaldo, o Roque, os parentes, a Nariba Bonfim, Edgar Chacriabá. Cadê o Edgar? Edgar, Raliantan, Edgar pela presença. Então temos também alguns parentes aqui que vieram prestigiar, né, o filme A Queda do Céu. Então, com isso, gente, eu fundamentalmente agradeço a essa equipe, a Filmes de Quintal, e aos nossos... Robertinho tá ainda não chegou. Não pode faltar. Robertinho, vem pra cá. Aproveito para agradecer, então, as leis de fomento de incentivo à cultura, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que fazem uma pequena parte desse festival. Porque a grana é curta, mas o amor é enorme. Então, é com a colaboração de todo mundo e com afeto e emoção que a gente tem conseguido, né, levar aí ao longo dos anos esse festival. Esse ano nós somos apoiados pela UniBH, a quem agradecemos, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e pelo Itaú Cultural, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Paulo Gustavo, do Estado, né? Estado, produtora executiva. Gente, então, muito obrigada. Agora a Glória vai dar um recadinho sobre o catálogo, que vai ser distribuído na sessão, mas ela vai dizer algumas palavras. Bem breve, queria agradecer também, né, o Vitor, Vanessa está aqui presente. E essa sala que abriga o festival desde o início, né? Deixa eu passar para... Nossa casa, gente, desculpa, é nossa casa. A gente fica tão em casa que a gente até, sem a equipe da coordenação de cinema, que abriga esse festival há 28 anos, queria pedir uma salva de palmas. Porque não está fácil também, não está fácil para levar o Cine Humberto Mauro adiante, né?
mas eles estão com muita garra conseguindo. Agradeço também em nome da Vanessa, ao Cine Santa Teresa, que está com uma programação incrível também, abrigando o Fórum Doc esse ano. Muito obrigada, Vanessa, Vitor e todos da gerência. A Cata, que estava sentadinha ali. E eu queria dar um recadinho para vocês, bem breve. Esse catálogo foi feito, teve um esforço muito coletivo e ele foi terminado hoje. Ele está com a cola dele secando, então eu peço que vocês manuseiem amanhã. Mas ele chegou, que é uma marca do festival, entregar ele no primeiro dia. E aí a gente está com o catálogo aí para vocês. É isso, né? Então, gente, muito obrigada. Vamos limpar o beco. Eric Rocha, por favor, por gentileza. Pati Caiapó, por favor, por gentileza. Podem vir. Bernardo Machado e Margarida Serrano. Para uma breve apresentação, gente, sobre o filme, a respeito do Queda do Céu. E depois da sessão teremos então uma conversa mais longa, um debate, depois que vocês assistirem a esse belíssimo filme. Agradecemos mais uma vez a presença. Enquanto ele fala, para dar... E boa noite. Muito feliz assim, de ver essa sala lotada, cheia de gente que eu admiro muito, gente bonita. Esse festival incrível aí que vinha há muito tempo já fazendo um trabalho importantíssimo, político, estético, político, um trabalho de base. Muito feliz de estar dividindo essa noite com o coletivo Beturi também. E eu vou ser bem sucinto, porque depois a gente tem uma conversa do filme, então queria apresentar uma pequena parte da equipe que está aqui hoje. São muitas mãos e corações e cabeças que realizaram esse filme com a gente. Agradecer à comunidade de Watorique e ao Davi Copenaua pela confiança, pela construção e realização desse filme ao longo de 7 anos. E apresentar aqui essa pequena parte da equipe que está aqui, né? O Bernardo Machado, que fez um trabalho brilhante de imagem e fotografia, que eu tive o prazer de dividir fotografia e câmera. Margarida Serrano, direção de produção. E é isso, gente. Quero agradecer muito a Júnia e a toda a equipe do Fórum Doc pelo convite, né? E a gente depois pode conversar mais sobre o filme. E queria, por fim, dedicar essa sessão de hoje à minha amiga do coração, a Cristina Amaral, que está aqui. Eu acho que é isso. Queria falar um pouco. Eu queria só agradecer e falar que eu estou muito emocionado, porque eu sou cria desse festival aqui, né? Desde 2005, 2006 que eu estou aqui trabalhando, às vezes na cabine de projeção. Me formei aqui como cinéfilo, né? Grandes referências. E só agradecer mesmo. E espero que vocês tenham uma boa sessão. E no debate a gente conversa mais. Obrigado. Queria também só agradecer a Utucara, Associação Yanomami, que é coprodutora desse filme. E é isso, boa sessão. Depois a gente fala mais. Gente, queria dizer que o Morros Daniel, que viria representar, né, a Utucara, enfim, o cinema Yanomami, ele não conseguiu embarcar. Infelizmente, ele hoje tentando, perdeu o avião ontem à noite. Parece que teve um acidente, se envolveu um acidente, o táxi que ele estava indo para o aeroporto. E hoje a gente tentou embarcar o Morros Daniel em outro voo. Houve muito esforço para fazer o Morros chegar aqui, mas tudo bem, dessa vez não deu certo, tá bom? E queria avisar, né, muito a Gabriela, a gente conversou muito com a Gabriela Carneiro da Cunha, que é a co-diretora, a diretora do filme, né, junto com o Eric vai certamente mencionar o processo do filme. A Gabriela está nesse momento lá em Santarém. Ela tem um projeto em Alter do Chão com as mulheres Munduruku, naquela região,
E como o filme foi exibido em Belém, ela fez essa extensão, óbvio, para Santarém, e está lá preparando um próximo projeto, né? Então, ela se justificou e a gente acha que ela fez muito bem de estar lá com as mulheres de Munduruku e deixar aqui a gente representar, né, o filme dela. Ela está certa. E agora o Pati vai falar rapidamente sobre o curtíssimo de 9 minutos, né? Que abre esse 28º Fórum Doc, que é dedicado a Tuíri Caiapó, né, ao Nego Bispo e ao Oswaldo Teixeira. Akaman Mei, Yaba Mei Kaben kami amoi Kaben Yukli Kubai Kaben kami amoi Kaben mana? Mana ijibe de pot ibe me kalau pojoi ne ba ami be ikra ipong menyirat amu bob ten boy ne me amu mejalen me kute mana festival ano amu mejalen tanpa ia malam ja filme ape Yukli gumero mai tá no Kaben kari. Boa noite, eu falei na minha língua para vocês ouvir, né? Quem nunca viu Caiapó, né? Eu sou Caiapó. Falei para vocês, boa noite. Eu venho muito longe para cá, né? Deixei minha família. E eu estou aqui agradecer as pessoas que estão organizando o festival, né? E depois de filme nós vamos conversar mais. Eu vou falar muitas coisas, né? Aquele pessoa que não conhece Mbengocré, né? Para vocês aprenderem um pouco comigo, tá bom? Então isso é minha fala para vocês. Obrigado. Aproveitar que a sala está cheia e convidar para acompanhar também essa retrospectiva dos cineastas do coletivo Beturi, cineastas Mbengocré. A gente vai ter 26 filmes desse coletivo, distribuídos em 5 sessões, e um seminário que acontece de segunda a sexta, às 14h30. Todos convidados para, né, acompanhar e conhecer esse cinema que vem direto da floresta aí para Belo Horizonte. Muito obrigada e até depois da sessão. Então, boa noite. Fico muito feliz dessa sessão linda, com uma projeção muito nítida, com um som belíssimo. Enfim, eu acho que esse espaço é mais para a gente abrir, para ouvir os realizadores, né? A gente fez uma entrevista com o Eric e com a Gabriela. Convido vocês a estarem dando uma lida nessa entrevista e, eventualmente, a gente vai voltar em alguns pontos da entrevista. Mas eu queria iniciar com uma pergunta aberta para vocês três, que é uma pergunta bem aberta, mas é do tipo assim: como que vocês chegaram para fazer esse filme e como que vocês saíram desse filme? O que aconteceu, né, olhando retrospectivamente aquilo que vocês imaginavam que seria esse filme e o que ele acabou, né? Ou seja, que tipo de transformação aconteceu para fazer um filme desse tamanho, vamos dizer assim? Pode ser assim? Boa noite. Acho que é massa também a gente conversar e também abrir para a conversa, para as impressões, para as perguntas. Começando com a questão final que você colocou, como que a gente saiu com as transformações, ainda é difícil dizer. Né? Isso é um processo que está em movimento, está em curso, mas tudo começou em 2016 para 2017 com a leitura do livro A Queda do Céu. A Gabriela leu o livro, ficou muito arrebatada com o livro, muito encantada. E à medida que ela ia lendo o livro, eu fui acompanhando, assim, ela ia dividindo a emoção dela com o livro comigo. Durante a leitura, né? A gente estava de férias nesse momento. Logo depois eu peguei e li o livro também e fiquei muito arrebatado também. Então esse foi o ponto de partida, né? O encantamento, o arrebatamento que a gente sentiu pelo livro. A gente, como muita gente que deve estar aqui e lá fora também na outra sessão e mundo afora, né? Então esse foi o ponto de partida, né? E a partir daí o desejo de fazer o filme. Sempre como ponto de largada que é um livro inadaptável.
né? Nunca se tratou de uma adaptação, porque é um livro imenso, né? A gente fala que é um cinema infinito que tem ali. São muitas obras possíveis, né? A partir do livro, né? De cinema, de teatro, de literatura, de dança, de música, de tudo, né? Então, a partir disso a gente começou a pesquisar, a ler o livro, a escrever diversas versões do roteiro. Isso ao longo de alguns anos, assim. Logo assim, na largada da primeira leitura do livro, a gente foi procurar o Davi e o Bruce e a cutucar a Associação Yanomami para dividir com eles nosso desejo de fazer o filme, né? E a gente contou para eles os caminhos que a gente estava pensando e tal. Eles abraçaram a ideia, já na largada, sempre com esse desejo de muito mais isso, né? Um diálogo com alguns aspectos do livro, uma inspiração do que uma adaptação, né? Então, isso foi acontecendo durante alguns anos, essa pesquisa, essa escritura do roteiro, esse diálogo muito estreito com o Davi e com a Rutucara, até que, no meio desse caminho, já com várias versões de roteiro, com muita pesquisa, com muitas ideias, apontamentos, o sogro do Davi faleceu, né? O grande xamã, que é o grande xamã que, inclusive, ele foi o responsável, digamos assim, a ponte entre o Davi e o Bruce Alberto, a pessoa que conectou eles dois, né? Bom, e isso foi um imponderável mesmo, né? Que aconteceu durante esse caminho, e a gente conversou com o Davi, e alguns meses depois ele começou a preparar a festa real. Ele e a comunidade de Uatori, que começaram a preparar a festa. A gente conversou com ele, e ele, o Davi e várias lideranças de Uatori que convidaram a gente para filmar, registrar essa festa. E aí, claro, a gente ficou muito emocionado com isso, honrados, né, evidente, né? Formamos uma pequena equipe, Bené, eu, Gabriela, Marquinhos, Mariana e a Naira. A Margarida fez o trabalho de base em Boa Vista, na direção de produção. Tinha uma equipe também de Yanomamis, do Morzaniel, o Edmar, a Rosiane, Leonardo, entre outras pessoas, que era uma ideia já da largada do projeto, fazer essa equipe híbrida, né? E aí isso coincidiu também com todo o governo Bolsonaro. A gente tinha ganho um edital, o edital ficou interditado, a gente nunca recebeu dinheiro, e aí buscamos alternativas de produção e coprodução, outras alternativas, fundações, etc. E aí é isso, assim, então aí a gente, a partir disso, depois de, né, a gente começou em 2017, filmamos em 21, então aí tem 5 anos, né? 4 anos e pouco, aí fomos para o Uatori, e a gente foi filmar. E claro que muitos dos desejos do roteiro, dos apontamentos estavam presentes, né? Mas de fato o roteiro e a dramaturgia e o filme começou a ser reescrito, reinventado a partir da experiência dessa festa real, que é a festa mais importante dos Yanomami, né? Homenageando esse grande xamã. E a gente foi no fluxo da experiência, dessa relação dia a dia com eles, com o Davi, né, com quem a gente já tinha alguma relação de alguns anos, né, uma troca muito intensa com ele. E aí filmamos. Foi muito forte essa experiência, né? Então, e simultaneamente à festa, digamos assim, a gente ia conversando diariamente com o Davi, trocando ideias, formulando questões para ele, né? Queria mencionar aqui uma pessoa muito importante nesse processo, que é a Ana Maria Machado, aqui de Belo Horizonte, uma amiga querida e uma pessoa imensa nesse projeto também, na pesquisa, na tradução,
em toda a preparação do filme, né? E foi assim, uma experiência muito radical de vida, onde a gente, todo o nosso esforço da nossa equipe, e não só meu e de Gabriela, mas de toda a equipe, foi um esforço, uma tentativa de tentar enraizar o máximo a linguagem do filme a partir da experiência e da própria vitalidade e energia dos Yanomami, especialmente dessa comunidade de Watorik. Uma comunidade que, felizmente, não tem o garimpo, por dois motivos essenciais, né? O primeiro, pela liderança do Davi, que consegue proteger o território, o Davi e de outras lideranças, que consegue proteger o território, e pela distância do rio, né? O rio Demini está a 5, 6 horas da comunidade, então isso também, digamos assim, afasta esse perigo iminente do garimpo. Então, o filme foi essa tentativa de trazer essa energia, essa potência dos Yanomami, dessa comunidade, dessa festa, dessa emoção, né? E é isso, e é evidente que depois nas etapas seguintes, né, na montagem, né, foram fundamentais para reinventar também, quer dizer, aprofundar tudo que a gente viveu na festa, mas também entendendo a montagem e o som com autonomia também, de trazerem novas camadas para o filme, né? 128 horas de material filmados, das 128 horas, 20 horas só do Davi falando com a gente. E aí, assim, uma última coisa, já para passar a bola aqui para o grupo, uma parte do material chegou para a gente traduzido, isso demorou mais ou menos um ano e pouco. Uma base do material chegou, a tradução Ana Maria, Morzaniel, Conrado, Richard, e então essa base já deu para a gente, assim, digamos assim, a gente teve que esperar um ano e 4 meses, acho que quase 1 ano e 4 meses, para começar de fato a montagem, né, com esse material traduzido, mas durante a montagem continuavam chegando outras levas de tradução, porque era um material muito extenso, né? E assim foi, né? A gente até agora, você perguntou, né? Que transformações, né? Eu acho que é uma coisa que vai até o fim da nossa vida, a gente vai decantar isso e entender isso, porque para mim, assim, eu falo para mim, eu acho que para a Gabriela também, imagino que para o Werner também, para a Margarida, para todo mundo que participou dessa aventura, dessa experiência, esse filme não é um filme, você fazer um filme, partir para outro filme, para outro, e é um encontro de vida, que é uma coisa que é para sempre, né? É uma amizade que a gente continua em movimento, continua construindo, quer dizer, é uma aliança que é uma aliança do cinema, mas é uma aliança da amizade de vida, com os Yanomami, né? Com o Davi, com a Rututara, com muita gente que está ali na comunidade, que está no filme, outros que não estão no filme diretamente, que aparecem na imagem, mas estão atrás do filme, participaram. Então é alguma coisa que não só transforma a nossa forma de ver e de perceber e de ouvir o mundo, mas transforma o nosso cinema. E para mim isso, para mim e para todos, assim, sempre foi uma coisa muito importante, né? Quer dizer, não chegar com um projeto estético, cinematográfico pronto naquela comunidade, para executar alguma coisa, fazer um filme a lá isso, a lá aquilo, mas realmente tentar descobrir, a partir dessa relação, dessa troca, uma linguagem a partir da experiência, né? E que foi até o último momento da mixagem do filme, a tentativa foi essa, foi esse movimento, né, de tentar trazer, a partir dessa relação mesmo, inventar essa linguagem no filme, sem é isso, né? Sem querer seguir uma fórmula ou uma determinada decupagem pré-estabelecida ou um estilo já disso ou daquilo, mas tentar mesmo colocar esse movimento
E eu acho que essa o grande desafio do filme, né? Lidar com essa matéria do desconhecido. Para mim, como cineasta, em relação a todos os filmes que eu tinha feito antes, foi lidar com essa matéria do desconhecido, que é o sonho, né? Que eu acho que a questão, talvez uma das questões centrais do filme, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, para abrir. E aí passo a bola para quem quiser pegar essa bola e continuar. Ou... Só um comentário bem curto, assim, falando de coisas que foram descobertas assim, ao longo do processo. Acho interessante falar sobre os 3 curtas-metragens que foram dirigidos pelos diretores Yanomami, que participaram da fotografia do filme, né? Nomeadamente o Morzaniel Iramari, a Rosiane Ariana e a Aida. Eles fizeram filmagens, né, ao mesmo tempo que estavam sendo feitas as filmagens do Queda do Céu, né, pela câmera do Eric e do Bené. E com essas imagens, a gente montou com a Autocar a Associação Yanomami, a associação liderada pelo Davi, montamos uma oficina de montagem, né, onde eles criaram 3 curtas-metragens, né. Então também foi uma descoberta ali, né, assim, um processo que a gente já estava querendo fazer, mas que foi se descobrindo ali mesmo depois da filmagem da Queda do Céu. E foram 3 curtas que são realizados por eles, assim, inclusive Uma Mulher Pensando, que é um dos curtas, é um dos primeiros filmes dirigidos por mulheres Yanomami. Então foram filmes que estão circulando por aí, né? Eles foram lançados primeiro que a Queda do Céu, então isso também já passaram por aqui, inclusive, a dizer isso. Então acho também que é um dos pontos que surgiram no processo, assim, né? Que não estavam previstos e que surgiram, que são 3 filmes belíssimos, assim. Convido vocês a conhecerem quando vocês puderem. A Árvore do Sonho, Uma Mulher Pensando e A Pesca com Timbó, dirigidos pelos cineastas Yanomami. Da minha parte, assim, né, da foto, eu sinto que foi uma grande oportunidade e uma responsabilidade, né, que essa permissão que a gente teve para entrar num ritual tão importante, né, em que eles estão ali sob o transe da Yakuana também. Então, da minha parte foi tentar caminhar ali, pisar devagar e ter um respeito, né, e eu trouxe também as coisas da minha bagagem que eu tenho que eu chamo assim de educação de terreiro, né? Essa coisa da escuta, da movimentação, né? A gente já fez filmes que eu também filmei outros tipos de rituais fúnebres, né? Que foi no caso do A Rainha Nzinga Chegou, a gente filmou o velório e de alguma maneira o que me norteou ali para estar fazendo a câmera e tal foi manter também uma relação de proximidade, de distância que também não atrapalhasse tudo que estava acontecendo, né? Sem ser invasivo, assim, tentando não chegar com uma postura colonialista diante daquele lugar de tanta resistência. E aí foi isso, assim, a toada que a gente seguiu foi essa, né? E também fomos muito bem acolhidos por todos lá. Apesar de quando a gente chega, a gente tem uma visão um pouco romantizada, assim, do que é uma aldeia tão longe, assim, né? As crianças veem a gente, elas fogem, né? Os cachorros, às vezes, quando a gente passa, eles latem, né? Quase mordeu o Eric. Mas, assim, E acho que foi isso. Eu levei as armas que eu tinha na minha bagagem, né, do meu corpo também, o fato de eu ser uma pessoa negra e também ter uma relação com essas lutas, né, com essas resistências. E acho que foi importante e para mim uma grande oportunidade também de contribuir nessa luta com esse olhar, esse respeito.
Só queria dizer que a gente está morrendo de orgulho do Bené. Isso é uma coisa de estar nesse filme, de ter assinado a direção de fotografia junto com ela. Isso realmente a gente tem que dizer. É só falar uma coisinha. Uma coisa bem breve assim da relação do cinema e do livro, né? É muito curioso, né? Porque o livro termina com a morte dos xamãs, é o último capítulo, e o filme começa com a morte do xamã. Isso foi muito interessante assim. E uma coisa em relação ao Bené, assim, a gente brincava, a gente conversava e brincava sobre isso. O Bené é o Jimmy Luft da nova geração. Porque além de ser tem um olhar, né, um olhar tão preciso e sensível, tem uma câmera corpo, né, muito impressionante assim, e que era fundamental para trazer essa energia do filme, né? Porque as trilhas, quem foi em Waturíque aqui sabe, as trilhas são muito estreitas, né? Bem assim, estreitinhas. Então a gente fazia tudo, não tinha coisa de steadicam não, era tudo câmera na mão mesmo, trazia essa energia e essa calma também do olhar que o Bené traz, essa calma e essa espiritualidade que ele já mencionou, que eu acho que foi muito importante para trazer mesmo a imagem do filme, né? A gente está presente nesses momentos, com essa relação, com tudo que implica essa relação, né? Que tem intimidade, mas também pode ter desencontro, tem desconfiança, tem afeto, tudo que uma relação traz, que a gente sabe, né? Então eu acho que isso foi muito boa assim, né? Essa sintonia dessa equipe, de tudo. E uma pena que o Morzaniel não pôde estar aqui hoje, porque ele também trouxe para o filme imagens que ele fez, que a Rosiane fez também, e ele, enfim, também foram pessoas também importantíssimas. Eu queria dar boa noite de novo aqui para todo mundo e dizer que realmente eu agradeço muito essa sessão, né, desses dois filmes que se fortaleceram um ao outro, apesar de serem muito diferentes, né, mas ambos são assim um recado direto para nós, né, brancos. Eles estão falando conosco, né, estão falando o que aconteceu durante essas invasões bárbaras que foram e continuam sendo cada dia mais, né. Então, eu queria realmente agradecer, mas eu também não deixo de dizer que eu me sinto muito esmagada por esse filme, porque realmente é essa coisa, né, das imagens que vêm pelas palavras, né, a história sendo contada dessa destruição, da invasão o tempo todo, e parece que realmente elas fazem muito mais sentido, né? Elas ficam muito mais pesadas do que se fossem as próprias imagens. Então, e isso combina muito com o espírito do filme, né? Que é essa coisa das imagens invisíveis, né? Assim como aquelas palavras intradutíveis dos cantores, né? Então, ele realmente convoca o espectador para fazer parte dele, né? Fazer a sua parte mental quando ele anuncia o estado da coisa, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente está aqui para fazer esse papel assim de intermediário e de aliados. E aí eu vou passar a palavra para o Patri para ele falar sobre o primeiro filme, Tuíra, que é a nossa grande homenageada também, porque eu queria falar isso, Patri. Ela deixou aquele depoimento, né? E ela mesma anunciou que ela poderia estar ausente, mas que ela deixava aquele depoimento e a história dela para que fosse possível dar continuidade, né? Os filhos, os netos, os sobrinhos. E realmente ela se transformou em imagem, né? Boa noite de novo a todos. Então, eu fiquei muito triste, né? De ver a minha tia, né,
E fiquei assim, tem força também, né? Eu mesmo tenho força, porque quando eu era criança, ela lutou muito por nós, né? Para ajudar os homens para fazer a demarcação da terra indígena, né? Então, ela deixou mensagem muito importante para nós, né? Para aquele que não conhece ela, por onde ela começou a lutar, né? Então isso é muito importante para nós, que a gente começou a aprender a tecnologia dos brancos, né? Como câmera, gravação dos áudios, né? Então isso é muito importante para nós, porque que a gente vai mostrar, né? Não é só festa, não é cerimônia que a gente vai mostrar, né? Então a gente mostra também a nossa luta, nossa mobilização, né? Então, para isso é muito importante, a gente tem que ter força para isso, né? Porque a luta não acaba desde 1988, né? Antes já começou essa luta contra o homem branco, né? Que estão querendo acabar com indígena, né? Querendo invadir a terra, querendo diminuir a terra. Então, a gente está correndo atrás muito daquele pessoa que já lutou antes, né? Como a Tuíra, ela já deixou para nós essa luta, né? O Paiacan também já deixou para nós. Agora nós vamos lutar, né? Por nossa causa, por nossa cultura, por nossa língua. Então, isso que a gente vai fazer agora, nós jovens agora, né? A gente não pode abaixar a cabeça. Então a gente tem que levantar a cabeça para lutar nosso caso, porque que é importante para nós o rio, né? E mata, por quê? Porque lá é um mercado que a gente tem, né? No mato, vamos caçar. No rio a gente tem mercado também, pescar, né? Então, por isso que a gente não vai deixar isso. Então, é importante que a gente vá sempre lutando, né? Até o fim, né? Então, essa mensagem que ela deixou é muito importante para nós, né? Então, a gente já tem só os jovens agora, né? Os caciques, lideranças, os guerreiros, né? Então, eu estou vendo o filme dela e eu fiquei muito emocionado, né? Então, quero falar também aquele pessoa que ajuda nós, né? Que usa a camisa, levanta a bandeira por nós, ajudar, né? E ela tem filha também, né? Para ela estar aqui com nós. Ela lutou agora sobre saúde, né? Nossa saúde lá em Redenção. Ela lutou muito para conseguir a reforma da casal, né? A filha dela, né? Já começou. Então, precisa apoio dela, né? Para ficar no lugar da mãe dela. E lutar por nós, né? A gente vai lutar também com ela, junto. Então, o filme que a gente já pensou, né? Que hoje tem gente que já sentiu, né? Ele já sente que está indo embora, deixar as coisas, né? Então, por isso que a gente está começando a gravar aquele pessoa que já lutou muito por nós quando a gente nem nascia ainda, né? Então, esse que é o nosso trabalho, que a gente está aprendendo cada vez mais com a pessoa, né? Com aquele pessoa que ensina as coisas, né? Como usar a câmera, como usar a gravação, né? O tripé, as coisas que a gente está começando a aprender, nós mesmos vamos fazer tudo que a gente tem dentro da aldeia, que faz em dia a dia, né? A vivência dos nós, né, bem concreto dentro da aldeia. Então, isso é a minha fala para vocês, tá? Meibra.
Eu queria só chamar a atenção que essa sessão, né, ela trouxe essa imagem do terçado e do facão entre os dois filmes de um modo que tem uma continuidade muito forte ali, né, assim, do facão segurando o céu, né, do xamã, e a Tuíra colocando o facão na bochecha do engenheiro da Eletronorte, né? Assim, essa é coisa que só acontece na sala de cinema e que as coisas, né, as imagens atravessam uma pela outra, assim. Montagem, né, Cris? É montagem. Vou fazer uma única pergunta, que é uma... Claro, a fotografia a gente já sabe que é maravilhosa e a gente não vai ficar, né, repetindo muito isso. Mas quando a gente assistiu esse filme pela primeira vez, lá no Cine Santa Teresa, a quem a gente agradece a sessão especial só para a gente assistir o filme para fazer a entrevista, uma das coisas que chamou muito a atenção foi o som, né? Ou seja, você tem um trabalho muito primoroso de mixagem, né? Que inclusive me parece assim que ela é mais central do que o som direto. Assim. Claro que não, assim, mas no nível de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho de som, ainda que essas pessoas não estejam aqui, porque eu acho que é um aspecto fundamental, inclusive, para chegar nesse invisível que a Tata estava chamando a atenção. Essa questão do facão é muito interessante, que a gente estava almoçando hoje, né, Júnior? Com a Júnior, com a Cris, com a Margarida, e estava justamente falando sobre isso, né? Como os filmes eles têm essa imagem do facão que, sendo filmes muito diferentes, tem essa conexão, né? Dessa imagem síntese do facão, da luta, enfim. Isso é muito forte mesmo. Sobre o som, é um trabalho de muita gente, né? É um trabalho começando com a comunidade de Batorique, com a festa, com os cantos, né? O som direto, ele é um filme, o desenho do som, ele se alimenta de 95% do som direto, embora então a gente trabalhou com poucos elementos, assim, elementos muito do som direto. O som direto foi a matéria-prima, um trabalho primoroso do Marquinhos Lopes, né, que captou o som direto incrivelmente. Trabalho belíssimo, assim, realmente. E aí, depois com toda a edição de som e o desenho do Guilherme Martins, né, foi a primeira vez que a gente trabalhou com ele também, com o Guilherme. Trabalho incrível. E aí com a mixagem do Toco. Então, é um trabalho, enfim, que tem todas essas pessoas envolvidas, né? E é isso, né? Eu acho que essa questão mesmo da floresta poliglota, né? Que nos interessa, né? Eu acho que o texto do Bruce foi muito inspirador para a gente, da floresta poliglota, no sentido dessa vivência mesmo na floresta, que quem já foi sabe que o que guia muito mais na floresta é muito mais o som do que a imagem, às vezes, né? Você não tem muita perspectiva, você tem, às vezes, mata densa, você não consegue ver muito para além, né? Às vezes tem uma floresta, então o que guia mesmo é esse trabalho do som, né? Do rean, né? Como eles dizem, né? Dessa polifonia da floresta, esses múltiplos povos que habitam a floresta, né? Dessas línguas. Hematopeias, que o Davi traz muito, né? Então a ideia foi sempre, mesmo nessa compreensão de que o Davi ele é um eixo do filme, ele é um fio condutor, não centralizar ele como um personagem principal no sentido individual, né? Assim, de um personagem que é o condutor do filme, mas como que essa voz dele também, ela está distribuída e se dissolve também nessa floresta poliglota, nessas múltiplas vozes, esses múltiplos povos que habitam a floresta. Essa foi a tentativa do filme. A própria festa já traz essas camadas, esses cantos, né, os rituais, tudo, né? E aí uma coisa importante nisso aí, que você trouxe também, que é a coisa do fora de campo, né? Do filme, né? Como a gente não tem a gente não está numa comunidade que tem um garimpo
diferente de outras comunidades Yanomamis que estão vivendo uma situação muito extremamente violenta, né, de limite, assim, onde o garimpo invadiu e está tomando conta, né, quer dizer, a gente tem uma comunidade que não vive esse garimpo, porém tem esse cerco eminente de invasão do garimpo, essa constante ameaça de alguma coisa que pode chegar. Via radiofonia, por exemplo, via os aviões que sobrevoam, né? Via esses elementos NAP, digamos assim, que estão o tempo todo cercando. Então a ideia era muito mais trabalhar esse cerco, né? O som, trazer esse cerco, essa tensão, né? Esse tensionamento constante. Bom, e a voz do Davi, né? Que é uma voz que é musical, né? Para além tem um conteúdo, né, do que ele diz, né, a questão cosmopolítica, muito a frontalidade política e tudo, mas tem a questão da musicalidade da voz dele, que nos interessava muito, porque, por sorte, a voz dele tem essa melodia, exatamente. Então, isso também foi para a gente, né, isso fez parte dessa orquestração do som, né, dessa voz. Mas, de novo, né, sem ser uma voz, né, a gente não queria cair nessa coisa da voz em off, de cima para baixo, mas essa voz como compondo com essas outras vozes que estavam habitando esse espaço, né, também. Eu acho que é um pouco isso, assim, mas levar mesmo, né, colocar o espectador, participador para dentro dessa comunidade e dessa experiência, né, às vezes tão ou mais importante do que a informação, né? Uma coisa do conteúdo, o conteudista, tal, não, trazendo para essa experiência, que foi muito que a gente viveu, né? A gente estava às vezes na rede de madrugada, dormindo, e começavam com o Hereamun, começavam o Ayamun, né? Começavam os rituais, e a gente estava ali nesse estado de sono, de acordado, ouvindo isso na rede, e às vezes, seja a gente, eu e Bené com a câmera, seja o Marquinhos com som, quer dizer, a Gabi acordava a gente, vamos lá captar agora esse som. Então era esse estado permanente, né? Uma amiga, a Lídia, né, que é uma amiga lá do ISA, que fez a produção também, junto com a Margarida, a produção local, falava, antes da gente ir, ela falava, se preparem, porque vocês vão para uma rave. Não vão dormir. E foi assim, né? E foi assim um mês de plano sequência, de fluxo, de alta voltagem, alta intensidade, com tudo isso. E o som, ele estava o tempo todo, né? O som tem essa vocação física, né? Da linguagem mesmo, né? Do não racional, né? Da coisa sensorial que é permanente. Né? Você quer fazer uma pergunta para o filme deles? Se você quiser. Então a gente abre para as questões do post. Alguma questão? Perguntas? Eu estava lembrando aqui com o Daniel e eu vim para o meu celular para confirmar que a Tuíra esteve no Congresso Nacional em 2019 e foi para mim uma imagem muito forte ver ela ir para cima de um deputado bolsonarista que estava dizendo falando mal das ONGs e que os índios ficavam andando de caminhonete de luxo, e foi o mesmo gesto, ela só faltou o facão. Ela interrompeu a fala dele e assim, fez um discurso maravilhoso. Eu estava na época eu reconheci e falei, nossa, é a mesma, porque era uma imagem muito forte para mim. E aí a gente estava comentando agora aqui, eu confirmei que realmente aconteceu isso. Em 2019 ela voltou para o Congresso e está assim, essa atitude de luta dela foi muito constante, muito clara, muito consciente, assim. Foi muito bonito de ver. Eu não sei se todo mundo lembra dessa situação que aconteceu. Fortíssima na mesa, batendo na mesa. Isso, é.
Os convidados estão tímidos, eu vou comentar rapidinho. Tem essa beleza aí do Yanomami, né? Assim, que a fotografia e o som nos colocam de uma maneira tão dentro, tão evidenciada, tão próxima, assim. Mas também o filme é muito trágico, né? Assim, eu acho que é isso que você falou, essa sensação de cerco, né, o tempo todo, né, assim, daquela beleza, aquelas pessoas e vivendo um terror, né, assim, acho que o filme consegue dar essas duas dimensões, mas ele tem essa dimensão que às vezes é incômoda, assim, que às vezes eu pensei, será que isso, às vezes soa como um filme denúncia, entende, assim, é um filme recado, que ele tem também essa missão, né? Como o livro tem, um livro que é endereçado para fora, né? Endereçado para nós, assim. Então, eu vendo aqui no cinema, nesse scope e tal, eu consegui muito mais. Pela segunda vez, eu me relacionei, talvez mais. Primeira vez eu fiquei tão impactada, assim, com a tragédia anunciada, né? Assim, acho que você vê de novo e de novo, talvez cada vez que eu assistir eu vou conseguir entrar mais no mundo Yanomami, talvez na densidade do filme, que também é muito não indígena, né? Assim, tem esse recado, mas só que também fazer a nossa dimensão, né? Não é o livro do Davi, é um trabalho autoral de pessoas não indígenas que estão tendo um puta encontro, né? Uma relação construída. Mas é um filme nosso, né? Assim, eu falo, porque a gente está tão também habituado já a ver os filmes indígenas e como esse filme é muito diferente, evidentemente, né? Desses filmes que tem mais uma outra dimensão fora do cinema, assim. Eu queria perguntar, eu fico curiosa, por que as duas, parece que são duas, não sei se podia falar, Eric, se são duas mulheres ou duas velhas, que tem também um discurso, né, esse discurso forte, e a gente não vê, elas não aparecem no filme, um pouco, fiquei curiosa, a gente ficou curioso sobre isso, e comentar rapidinho sobre essa vinculação, de certa maneira, na trajetória do Bené, que ele traz, né, com a filmagem do ritual funerário da Rainha Isabel, dizer assim que quem convocou, quem fez a direção, quem convocou a equipe, dirigiu toda a cena, decidiu filmar, decidiu como fazer, como posicionar, foi outra xamã, né? Foi a Isabel, foi a Belinha. Ela que é responsável por esse ritual. E depois na montagem, porque quando a gente apresentou uma proposta de montagem para ela longa, de 3 horas e meia, eu e Carol, a montadora, ela falou: minha mãe recebeu 24 horas de homenagem e vocês... Quantos minutos? Eu quero que meça. Eu tenho 2 minutos. E tinha, tipo, 3 minutos. Ela falou, isso não é possível. Porque, assim, o pensamento... Quando a gente estava com o pensamento de informação, de que esse ritual que para mim era muito difícil de assistir, né? Porque era a morte de uma pessoa muito querida e tal. E eu tinha que dar informação de por que não era ela que ia fazer a travessia para a África com a gente. Então, enquanto a minha montagem na cabeça... Meu sentido da montagem era de informação, da Belinha era ritual, porque ela reivindicou, né, que o ritual fosse contemplado pelo filme, né? Então, só para dizer que existe esse ritual, né, você passou por essa experiência dessa filmagem, porque ela sim decidiu, né? Então, foi uma ação de uma pessoa que vive essa experiência também de uma outra perspectiva, né? Cosmológica também mesmo, assim. Então os filmes também se relacionam nesse ponto, sabe, assim. E isso que eu queria dizer. E aí na montagem ela define, ela monta, e o ritual ele tem o ritual funerário ele ganha um tempo, né? E um sentido muito mais largo no filme do que por exemplo a minha cabeça e a da Carol tinham feito no primeiro momento, entende? Então para ela é importantíssimo e de fato é o primeiro ritual de descoroação filmado, que tá.
Então, só que eu acho interessante também fazer essa relação entre a cabeça do Bené e os filmes e a cabeça da Belinha, né? Essa forma de funcionar, que não é... São outros interesses, são outros diálogos que estão rolando ali, mediados pelo cinema, mediados pela câmera, né? Para que serve um filme, né? Comentário. Eu só atendi o chamado, né? O telefone tocou, vai ter que vir, eu fui. E filmei do jeito que eu pude, né? Chorando e naquele lugar apertado, assim. Enfim. Mas eu acho que é isso, a gente entrega o que a gente tem também, né? E naquela hora eu senti que era pra mim mesmo, né? E assim como nesse filme também, eu sinto que no A Queda do Céu, né, no início, quando a gente começou a conversar, eu ia mais para fazer uma assistência para o Eric, e ao longo do tempo a gente foi se conhecendo, né, ele foi pegando mais confiança no meu trabalho, e aí acho que consegui colocar também um pouco essa assinatura ali do estilo já, né, que eu tô com 16 anos de carreira e não são tantos assim, mas também não são tão poucos, né, e tô muito feliz mesmo de estar aqui, segundo ano consecutivo com o filme na abertura, né, tô me sentindo muito chique. E só agradecer mesmo esse coletivo que me acolheu, que me ajudou a me formar, né, que eu tenho tanto carinho, que abriu as portas para mim. O olhinho brilhou ali, o seu muito, né, Júnior? E isso aí, só agradecer mesmo. Obrigado. A questão que você colocou, Júnior, são questões muito boas, assim, pertinentes. O livro ele já nasce de um encontro, né, também do Davi com o Bruce também, né? A natureza do livro, ele já é esse cruzamento de projetos estéticos políticos, né? Embora é o mundo do Davi, é a cosmologia, mas o livro como matéria, né, tem um papel importante ali do Bruce, né, também nessa montagem, nesse pensamento. Então ele já nasce dessa relação também, desse tensionamento, de algum jeito, né? E acho que tanto o livro quanto o filme, talvez o filme até mais, num certo sentido, seja tanto sobre a cosmologia, mas seja até mais do que sobre a cosmologia, seja um filme sobre nós. Isso que eu queria dizer. Nem quero entrar no livro, porque aí já são outras camadas para... Né, vamos falar do filme, né? Assim, eu acho que é um filme tanto sobre a cosmologia Yanomami, a festa, tanto sobre isso sobre nós, né? A nossa fratura. Essa tragédia que você falou mesmo, né? A gente pensou muito assim, pensando na estrutura do filme, né? Nesses três eixos, assim, né? Do diagnóstico, do alerta e do convite, né? A primeira parte do filme está mais centrada no convite, né, da festa, dos rituais, e a partir, eu vejo muito da fala do Justino, né, do Rereamu, do Justino, na noite, tem uma virada ali para uma outra coisa, né, para virar esse espelho para nós mesmos, né, para a gente começar a olhar esse espelho colonial, né, dessa fratura, dessa história, né. E dali para frente eu acho que é chauara, é doença, é garimpo, é porrada, é tudo isso que vocês já viram. Então acho que essa virada para a gente foi muito importante, assim, dramaturgicamente, na montagem, um trabalho belíssimo do Renato também, que a gente ficou um ano, todo dia na ilha trabalhando, né, bastante assim, eu, ele e Gabi. E da questão das mulheres, tem duas coisas aí, né, tem três falas, tem três mulheres que falam no filme, né? Tem
a Erruana e a Fátima, que são de Uatorique. A Erruana e a Fátima, que são a Erruana, alguns de vocês devem conhecer, é uma grande artista plástica e tal, e a Fátima é companheira do Davi, que é uma liderança forte também. No caso da Fátima, ela não queria ser filmada. Ela pediu, desde o momento da filmagem, ela falou, não quero... ela falou, pode o som, pode a minha voz, não quero a minha imagem. Assim como tem uma parte da festa, que a gente só traz ela em som, também, que eles pediram desde o início para que não fosse filmada, que é a parte final da festa, né? É um acordo que a gente tinha, a gente saiu da maloca nesse momento, e trouxe a dimensão do som, né, do ritual. E a Noêmia é a que vem pelo rádio também, que é a única que é de fora que ela é da Missão Catrimani, que ela é de fora de Uatorique, que foi um material que a Ana Maria captou, e a gente trouxe nessa camada da radiofonia. Então a radiofonia, ela não tem a imagem, a Fátima não queria ser filmada, e a Erruana, a imagem não estava boa. Então, e não foi. E aí eu me pergunto uma coisa assim sobre isso, por que existe uma certa lógica que a gente vê do cinema, onde supostamente o som tem que vir sempre com a imagem. Isso teria uma ideia de respeito ou de ética. Isso é uma ideia pré-concebida de um cinema ocidental, né? De uma certa lógica de cinema também, que seria menos importante do que quando a gente mostra a imagem e o som. Acho que é uma ideia muito discutível também, né? Não estou falando que é certo ou errado, mas é uma ideia para ser debatida também, que obedece a uma certa lógica, né? Isso, né? Por que então a gente tem que mostrar a imagem e o som, e por que quando aparece o som com outra imagem seria alguma coisa menor, ou que você não mostra alguma coisa? Tenho muitas dúvidas sobre isso, é uma boa discussão. O fato é que no filme aconteceu assim, né? E acho que no filme, as mulheres, se a gente observa na estrutura do filme, as mulheres estão o tempo todo puxando, provocando, né? A última fala do filme é de uma mulher, que fala que é da Erruana, justamente, que fala da Mãe Terra, da vagina da Mãe Terra, né? A fala da Noêmia é fundamental, da radiofonia também, que traz a questão do garimpo, né? Que traz a dimensão, perspectiva das mulheres, né? E a fala da Fátima no Rereamu, que é o momento da fumaça, né? Que tem as fumaças, que tudo deságua no xamanismo, é também uma fala que ela provoca os xamãs a atuarem contra as doenças. Então, se a gente observar com cuidado a estrutura do filme, isso foi pensado também, muito ali discutido na ilha durante um ano, as mulheres, embora exista uma preponderância dos homens, até porque o xamanismo é uma questão masculina, primordialmente, né? Goste ou não disso, possa discutir ou não, isso é um fato. E é um fato também que existe machismos também, né, nessa sociedade, de algum jeito ou não, é uma coisa para ser discutida, né? De outros jeitos. Eu acho que as mulheres, elas têm, embora elas não tenham esse papel do xamanismo, de estarem ali falando, né? O Davi, ele guia o filme, de fato é uma voz masculina, mas as mulheres têm esse papel, que eu acho que é muito delicado ao longo da estrutura, e muito importante, de chamar a ação. E isso está em momentos fundamentais do desenho do filme, da estrutura dramatúrgica também. Mas é tudo isso, né? É uma mistura sempre, digamos assim, do que a gente vai também entendendo ao longo do processo e da realidade do material e dos acordos, né? A Fátima, aquele momento do Rereamu da Fátima, que precede o xamanismo, eu falava, nossa, a imagem dela era super forte, ela ali falando no entardecer, aquele Rereamu, né? Falando para os xamãs atuarem, mas é isso, não é para filmar. Não quer ser filmada, então isso também é como se diz, uma condição que é colocada ali, é uma condição do material, do momento da filmagem, dos acordos, da política, né? E tem o momento do Heri também, que é muito forte, né? Depois das explosões, do material de arquivo do Black, que vem o Heri das mulheres e das crianças, que eu acho que é muito forte, e que vem muito pelo som, né? Porque a penumbra são as luzes. Então eu acho que também tem uma coisa aí importante, que eu acho que é para a gente pensar também, como que por que historicamente a imagem é mais importante que o som?
né? Isso vai na direção contrária, por exemplo, da festa Rearro, né? Onde você tem grande parte da festa, né, Bené? Na penumbra. O Rereamu é na penumbra, os Waiamuns são na penumbra. Então, a gente, por exemplo, é evidente que a gente não ia botar luz artificial no meio de um ritual, não tem nenhum sentido. Então, a gente está ali, como o Bené falou, né, chegando com calma, essa relação, botando um pouco de... máximo, botar uma luz de vela para iluminar um pouco. Então, isso eu acho muito forte dos Yanomami, e dessa festa particularmente, essa crença no som, voltando à questão do som que você falou, no que você não vê, mas o que você ouve, você vê pelo som, né? A visão, ela vem pelo som, né? Grande parte da festa é na penumbra, não só para a câmera de cinema, mas para eles mesmos, né? As pessoas, os homens no centro da praça, dialogando, cantando, né? Nessa relação, e as pessoas que estão nas redes, elas estão ouvindo, não estão vendo. Os homens estão na penumbra. Então a gente também, de novo, né, quis também muito enraizar essa linguagem a partir dessa experiência do cinema, enraizado nessa experiência da festa deles, né? Onde não existe essa preponderância da imagem sobre o som. O som está ali. Os diálogos que tem na penumbra, né, no momento que eles dialogam logo depois do Ayamu também. E aí me lembra uma coisa, né, para terminar, assim, uma coisa que o Davi falou uma vez, assim, ele falou, ele estava em São Paulo, ele estava circulando por São Paulo, e ele falou, essa cidade tem muita luz, vocês gostam de luz. E é por isso que vocês não dormem. E vocês não dormem, e é por isso que vocês não conseguem sonhar. Porque isso foi uma andança que eu tive com o Davi em São Paulo, num táxi, assim, me deslocando de um lugar para outro. E ele lá no Atori, que ele falou num dia, ele falou assim também, câmera gosta de luz, né? Luz, luz, luz. Você gosta de luz. E a gente não tinha luz. A gente tinha as luzes dos fogos, né? Das fogueirinhas que estavam lá, e das lanternas, né? Em muitos momentos só o fogo da fogueira mesmo, né? Então, eu acho interessante tudo isso, não como uma solução para nada, nem para ter uma resposta, mas como um problema, para uma questão para a gente pensar o próprio cinema, né? Assim, no sentido de que, por que numa época onde tudo se ilumina, onde o cinema está pautado pela publicidade e pelos streamings e pelo um preenchimento da luz, querer iluminar tudo, mostrar tudo, é uma estética do nosso tempo, publicitária, e que invade o próprio cinema, né? É uma questão para a gente pensar, né? Como que isso funciona para um povo que justamente realiza parte dos seus rituais sem luz, na penumbra, a partir do som. É uma questão que me parece muito instigante, assim, para pensar, né, o próprio cinema. E aí o Chapire, eles são, né? O Chapire, eles são... o dia do Chapires é à noite, né? Isso é outro lado interessante. É invertido, né? A Cris gostaria de fazer outra pergunta. Eu queria fazer uma questão rapidinha, tem, em função dessa conversa, né, de falar do som e da imagem, por essa circunstância, você acaba trazendo uma coisa que eu acho muito linda na questão do cinema indígena, que é de trazer o invisível para a tela. E quando você transita com o som, na verdade você nos obriga a imaginar que imagens seriam essas. A gente é obrigada a imaginar. Isso é muito lindo, assim, é mais uma generosidade desse tipo de cinema, né? E eu percebo uma coisa assim, que eu fiquei pensando aqui, assim, né, que com relação ao teu trabalho, que é sempre muito visceral, tem uma entrega muito grande porque você está filmando sempre. Desde pensar no Breve Miragem do Sol, pensar no filme do Macalé, sabe? Tem essa coisa, você faz o mergulho e cria uma amálgama com o que você está filmando. E isso aconteceu também na Queda do Céu. Assim, é muito forte tudo.
a imersão que todos vocês fizeram está muito presente no que a gente vê, né? Tanto na sua condução, na sua participação, não dá nem para falar de direção, né? É uma experiência que vocês viveram juntos, que cada um tomou uma ação dentro dessa experiência, né? Se a gente pensa na coisa da câmera, Bené, você me fez mudar um pouco um discurso que eu venho fazendo, que eu venho reclamando muito da câmera na mão dos fotógrafos, que eu fico vendo. Eles desaprenderam, não sabem mais fazer câmera na mão. É um inferno, vira um negócio, uma tremedeira que você não sabe por quê e nem para onde que vai. E eu, assim, ultimamente, só os cineastas indígenas sabem fazer câmera na mão. Aí eu tenho que fazer vírgula, cineastas indígenas e o Bené. Porque tem essa coisa assim, eu falei do filme do Alberto Álvares, que eu não tinha me atentado nos créditos. Tal. Eu cheguei para o Alberto e falei, Alberto, e essa câmera, que coisa? Ele falou, é o Bernard que fez. Eu falei, Então, tudo isso faz parte dessa entrega, que assim, esse respeito do tempo, da cultura, da situação, das pessoas que vocês estão filmando. Tem, ao mesmo tempo que tem muita proximidade, mas assim, existe o limite do respeito também, né? Do olhar, do ouvir, de trazer junto, né? De ir junto com esse tempo indígena que é outro. Eu imagino assim, eu fiquei lembrando da dificuldade inicial que eu tive para montar o Serras da Desordem, que eu tive que me desprender desse tempo do cinema para entrar no tempo daquelas imagens daquelas pessoas. E quando você consegue isso, assim, é mais do que a gente fazer alguma ação, é a gente se transformar nesse processo, né? É um aprendizado para a gente, mais do que a gente chegar e falar, eu estou filmando, eu estou montando, eu estou convivendo e trazendo para dentro de mim um momento, uma outra forma, uma outra coisa qualquer que a gente não tinha antes, né? Então isso é muito lindo no processo desse filme. E tudo, o som então nem se fala, né? Em todas as camadas, e que traz um extracampo para a gente o tempo inteiro. Esse filme o tempo inteiro ele traz muito além do que a gente está vendo fisicamente ali. E isso aproxima muito de um cinema que só os cineastas indígenas nos trouxeram até agora, que é de trazer o invisível para a tela. Obrigado, Cristina. E eu que agradeço, imagina, eu que agradeço vocês. Sem palavras. Eu queria só retomar um pouco, você falou disso, uma coisa que também me ajudou muito, né, e me ajuda nessa coisa da câmera, é o fato de eu ter sido capoeirista por vários anos, né? Treinei 8 anos de capoeira em Angola enfim, e dos meus mestres também, né? Tô lembrando aqui do Aloysio Raulino, que foi uma grande referência para mim, que eu conheci aqui nesse festival, e que eu sinto que eu levo um pouco o legado dele, assim, né? Que ele também era realizador e tinha essa coisa visceral, tem planos maravilhosos, né? A gente lançou aqui também aquela caixinha de DVDs dele com, acho que todos os filmes, então eu sou muito grato também de ter conhecido essas pessoas que me inspiraram, né? A gente não trabalhou tanto junto, mas eu sinto que ele era um norte ali para mim e quis lembrar dele aqui agora, do Raul. Eu queria saber se tem também outras presenças ancestrais, por exemplo, o Deus e o Diabo. Só uma coisa em relação aos 2 filmes também, que a gente fez, que eu acho que tem um outro ponto de contato, que A Queda do Céu, embora tenha essa coisa, né, que foi falada na imersão, dos estados, acho que o filme tem uma frontalidade muito grande também, né, em alguns momentos, assim como o filme de vocês, né? Uma frontalidade mesmo, assim, né? De uma coisa direta, uma flecha direto. Queria mencionar isso porque eu acho que isso também é um cinema que é frontal, ele pode coexistir também com um cinema que é imersivo, né? Eu acho que muitas vezes tem
se pretende mais separar. Não, qual é o estilo? É esse? É esse? Não, acho que num filme tudo isso faz parte, né, dessa coexiste mesmo. Essas forças, elas não são antagônicas, pelo contrário, eu acho que elas são confluentes, assim. Aí só queria também mencionar isso, porque eu gostei muito do filme de vocês, isso, né, realmente é um recado, né, é a sua tia, né, direto, pá, manda aqui, vamos, pum, flecha, contato pelo som, uma peça certeira, né, pela história, então eu acho isso... Então, filme que outro cineasta gravou, né? Lá em Brasília com ela. E ele já pensou que grava era, né? E gravou em Brasília, depois eu comecei a traduzir a fala dela, né? Então, ajudar um ou outro, né? Então, como você está vendo, ela falando onde ela começou a lutar, né? E todo mundo respeita ela, todas as aldeias, até indígenas, até Icaiapó, respeita ela até quando ela tem idade, né? Então, ela fala sobre a ida, né? De todo mundo que tem aldeia que ele vai de rio, né? Até Altamira, que leva 3, 4 dias para chegar lá. Tem pessoa que vai de ônibus, né, que mora próximo da cidade, né, que já chega na cidade para pegar o ônibus. E tem aldeia que é isolado, mora longe, né, que já pega avião, só liderança, né. Então, aquele que vai de barco, de ônibus, já leva seu esposo, né, para estar todos juntos, seu filho, né. E aquele pessoa que mora no meio do mato lá, só sai de avião, então só vai liderança para lá. Então ela está falando sobre isso, né? E é verdade, todo mundo respeitou ela, né? Tudo alinhado lá, né? Então é isso que aconteceu lá. É uma ferida aberta, né? Porque a questão de Belo Monte, cada dia que passa se demonstra mais sinistra, né? Tudo que ela levantou, né, naquele momento, enfim, a coisa só se piora e fica mais trágica à medida que o tempo passa, né? Enfim. Então eu acho que é um documento super importante nesse sentido, né? Realmente uma coisa que esse filme de vocês vai ser atual até que esse problema, quem sabe, um dia se resolva. Enquanto não se resolver, vai ser um filme atual e frontal, que vai se confrontar sempre com o nosso tempo. Eu acho isso bem assim, uma habilidade do filme mesmo, né? Um filme tão curto que consegue ser tão direto nesse sentido, né? Eu queria fazer um comentário que vai um pouco no que a Jupira estava chamando a atenção sobre a catástrofe no território Yanomami, né? Esse filme foi rodado em 2021 no Ritual. 2022, o território Yanomami foi invadido por mais de 20 mil garimpeiros, né? O que gerado por um apagão pelo governo Bolsonaro, né? E eu tive a chance de 2023 ir à Missão Catrimani para um encontro com 90 professores Yanomami num projeto de retomada dos projetos de educação. E uma das coisas que me chamou a atenção era a vitalidade, a alegria, a vontade de viver, a vontade de manter a floresta de pé, independente do território estar completamente, né, invadido, acossado, etc. E também lembro que, eu acho que foi em 2023, foi publicado um ensaio na Folha de São Paulo que é sobre a alegria dos Yanomami, sobre a beleza dos Yanomami, né? Foi pelo cara do ISA, como que ele chama, gente? O Estevão, né? Estevão, que era justamente se contrapondo um pouco a essa expectativa frustrada de que as pessoas gostariam que a gente estivesse mostrando o caos do território Yanomami, né? Essas imagens, que foram as imagens que inclusive circularam na imprensa quando
né, os agentes de saúde resgataram as crianças em uma situação, né, e essas imagens circularam de um modo absurdo, né, porque esse é o desejo, né, não só dos corpos indígenas, mas de corpos negros também, em situação, né, esse é um fetiche. E aí eu acho o final do filme maravilhoso nesse aspecto, que tem aquele xamã olhando para o céu, e ali sim eu vejo o Glauber, assim, né? Que tá rodando e a câmera roda junto com ele, e enfim, então eu queria chamar a atenção um pouco para isso também, assim, que eu acho que isso é uma grande virtude, né? De não ter caído um pouco nessa armadilha mesmo, que é o que daria talvez até mais popularidade para o filme. É verdade. Não. Que bom que você vê Glauber, né? Isso é maravilhoso, né? Eu acho que o Bené fez esse plano belíssimo, a gente estava ali junto, essa dança, né? Nessa dança. Mas eu acho que essa coisa que você falou é bem importante mesmo, porque, sem dúvida, né? Um filme... essas imagens, o que muito o cinema faz hoje é reproduzir já uma imagem que a mídia já propaga. Essa imagem do que o Luiz Ospina chama de pornomiséria, né, no cinema latino-americano, né? Essa imagem da... Isso, né? Isso que você falou agora aí, muito bem, né? Essa coisa mesmo de reproduzir a mesma imagem com uma certa ideia de denúncia ou de boas intenções, mas que na verdade afirma uma imagem de fetiche, uma imagem do próprio colonialismo, né? Quer dizer, essa ideia, isso está muito presente no cinema, né? Talvez nunca esteve tão presente no cinema como hoje, né? Isso é propagado em massa, esse tipo de imagens, né? É o cinema pautado pela mídia e pela publicidade, justamente, né? Para ser mais do que vende, né? É muito interessante porque a palavra utupe em Yanomami é uma coisa... A Ana Maria podia estar aqui para conversar melhor disso, assim, porque eu sei superficialmente, assim, nem quero entrar, mas assim, conversando com o Bruce e com a Ana, por exemplo, e com o próprio Davi, a palavra utupe, que é imagem, às vezes ela se confunde com o mundo. Né? Então é como se uma palavra em Yanomami significasse imagem, fosse a mesma palavra que imagem e que é mundo. Então quando a gente cria uma imagem, a gente cria um mundo. Se a gente só reafirma uma imagem de um Yanomami passando fome, raquítico, de miséria, de um tipo de violência, a gente está reafirmando o mundo. Se a gente só reafirma uma certa imagem do povo preto, que é a mesma, a gente está reafirmando o mundo. Então isso é muito complexo, eu acho que é uma coisa que está muito na pauta hoje em dia, né, para ser discutida. Eu acho que tem muita confusão sobre isso, é um problema, mais um problema que a gente tem, mas eu acho muito forte isso, né, que a mesma palavra para a imagem é a palavra para mundo, é a palavra para imagem. Você cria imagem, que é o que o cinema faz. O cinema pode inventar mundos, pode fazer mundo, que é o que a gente tenta fazer no cinema, é a nossa tentativa, mas o cinema pode destruir mundos. O cinema tem esse papel também, né? A história do cinema comprova isso, né? A história do cinema ela vai acompanhada da história do sistema capitalista. Ela é parceira, vai de mão dada na hora de forjar e construir um sistema que levou a gente a isso, que a gente está hoje. Né? O cinema e o audiovisual como decorrência, né? O cinema, todos os seus desdobramentos, né? Audiovisuais, né? A gente vive num mundo que tem mais tela que pessoas hoje, né? Então, enfim, mas é muito bom isso que você trouxe, e acho que Bené pode falar desse momento também, né? Não sei. Essa hora aí era cachorro grande lá, né? Enfim, eu acho que foi um momento mesmo de conseguir chegar perto, assim, né? Porque a coisa começou pelas bordas, a gente ficou ali mais dentro da maloca circulando, né? Tinha uma coreografia ali, e aí teve aquela hora que eles vão e se né? Ficou de frente para a pedra lá e tal. E eu acho que o meu trabalho foi só esperar a hora certa de conseguir me aproximar, de
né, pensando no Moçambique, assim, né, que o reinado tem essa coisa de carregar o mistério, né, e o Moçambique, você não entra no meio dele, é onde está a magia ali. Então tem a hora, né, o momento e o momento também que eles abriram para eu conseguir me aproximar, e todos naquele transe, né? Então acho que foi mais a espera, assim, do que uma entrada, né? Foi uma entradas e saídas, de pergunta e resposta, e foi o que saiu, foi aquilo. Eu senti mesmo esse fluxo, essa dança. Geraldo Sarro me falou uma vez assim, Éric, é preciso esperar para ter o inesperado. Ele pegou lá uma fala zen budista, dos orientais, que ele pegava os livrinhos. Né? É isso aí mesmo, tem a ver com isso também, né? Citação direta ao cinema do Timothy Ash e do como que ele chama? O Chagnon, né, que ele fala assim, olha, a imagem de selvagem, né, que foi fazer, a gente quer desfazer essa imagem. Isso foi feito pelo cinema, né, assim, né, ele fala no filme. Gente, se ele fala, você que ele falou no filme, é o que a gente está falando. Você tem uma mensagem direta para o cinema. É isso aí. É uma resposta para esse tipo de pensamento mesmo, né? Isso que a Margarida falou é importante, né? Esse contraponto mesmo, né? Teve umas 3 vezes que eu estava na rede, hein, Júnior? Dormindo na rede, assim, uma vez chegou o Raimundo, que é um amigo lá de Batorique também. Tem uma roça de banana, que é a roça que está no começo do filme. Ele falou, acordou assim, me cutucou, falou, olha, vocês mostrem a beleza e a potência do nosso povo. Eu quero ver esse filme aqui, vai mostrar a beleza e a alegria, essa alegria, né? Para os Yanomami tem os 3 valores principais de um ser humano, é a alegria, a coragem e a generosidade. São a coisa que eles mais prezam, assim. E ele me cutucou, assim, meio assim, olha, mostrem a beleza e tal, não fica mostrando só garimpo e só coisa tal. É evidente que a gente vai fazer um filme, não tem como você não colocar a tragédia, mas como isso também é organizado no filme, né? Na estrutura do filme, né? Então acho que... Só aquele tanto de banana, hein? Aquele gato feliz. É lindo aquele negócio, né? Teve mais de uma vez, o José também, que é o cunhado do Davi, também no último dia, ele olhou para mim, tive uma conversa longa com ele falando em Yanomami. De vez em quando ele falava uma palavra em português, mas a emoção dele, dos olhos, assim, o que ficou para mim era isso, olha, façam um filme e tragam a nossa potência. Não fica colocando a gente, vitimizando a gente. Então acho que sempre o desafio, né, é a coisa da não vitimizar, mas também não idealizar, né? Quer dizer, é uma coisa que né, chegar nessa complexidade mesmo, né? Eles viram? Eu queria... Viram o filme, teve uma exibição semana passada. Quem perguntou? Teve uma exibição semana passada lá em Terra Yanomami, no Parimiú. Teve os 20 anos de celebração da Rutucara, Associação Yanomami. O filme foi visto lá. E a gente agora está lutando, está viabilizando, enfim, está tentando viabilizar o lançamento em Terra Yanomami. Porque isso foi uma exibição avulsa, né? Agora, ano que vem, o filme vai ser lançado no Brasil, e a nossa ideia é que, junto com o lançamento em sala, a gente faça o lançamento em 15 comunidades Yanomamis. A gente até está pegando lá o projetor de vocês aqui, que foi exibido o filme aqui fora, como modelo, porque a imagem, enfim, estamos agora nessa questão de viabilizar isso, a ideia é que seja simultâneo, sabe? Que faça a circulação em sala de cinema, no Brasil, normal, né, como é o circuito tradicional, e junto uma circulação em Terra Yanomami do longa e dos 3 curtas. É o que a gente está, junto com a Rutucara, agora batalhando, né? Eu queria fazer um comentário breve, porque a gente já está também, né, com o tempo, já fomos avisados aqui, mas porque vocês estão falando dessa alegria, primeiro agradecer a sessão maravilhosa,
mas dizer de um momento do filme em que tem as catástrofes, né, as quedas, aí tem um momento que fica uma tela preta, aí eu falei, nosso corpo está voltando, e aí vem as crianças, né? Então, essa alegria, as crianças estão presentes o tempo inteiro, mas nesse momento elas são protagonistas, né? E a luz que fica aquele jogo entre elas e a luz, e ali fica presente, e aí vai anunciar uma criança, uma menina que acabou de nascer. Então isso está numa narrativa que eu acho que traduz bem, né? Existem as crianças, né? E esse mundo vai ser renovado, né? Eu acho que é isso, e vou passar para vocês aí. Obrigada. É isso, você já disse. Acho que é isso. A gente pode, então, agora tomar uma cerveja lá fora. Então, pessoal, muito obrigado. Sequência, né? Que a gente vai discutir bastante isso também, que é a definição da imagem, né? Na língua Mebengocré-Caiapó, Mecaron, né? E a gente vai discutir isso muito no seminário, isso aí. E só uma outra coisinha que eu percebi também no filme, que as formigas, elas têm diferentes imagens. No filme do Yanomami, né, as formigas somos nós, vamos dizer assim, e no coletivo Beturi, a formiga tem uma outra, né, uma outra conotação, que eu imagino que a gente também vai poder discutir isso bastante no seminário. Né? Beturi é o nome de uma formiga, não é? Porque a logo é assim. Mas eles falam isso no... Então é isso, pessoal. A gente continua com o Fórum Doc por 10 dias. Vem uma maratona gigante. Espero que vocês possam estar com a gente nesse caminhado.